Olá, queridos e amados irmãos. Desde os primeiros dias da igreja primitiva, a fé cristã enfrenta ataques. No passado, esses ataques vinham na forma de perseguições físicas, leões e fogueiras. Hoje, no entanto, o perigo mais sutil e mais devastador não vem de fora, mas tenta se infiltrar por dentro através de discursos sedutores, palcos performáticos e teologias distorcidas. Portanto, hoje o nosso tema ele é muito atrativo e muito importante. Falaremos sobre refutando as heresias do nosso tempo. O apóstolo Paulo, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, em Atos 20, deixou um aviso profético e também urgente. Ele disse: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Esse alerta nunca foi tão atual. Uma heresia moderna raramente se apresenta com uma placa dizendo: isto é uma mentira. O grande perigo das heresias do nosso tempo é a sua sutileza. Elas se parecem com o cristianismo bíblico, usam os mesmos jargões evangélicos, citam versículos isolados e cantam músicas emocionantes, mas o seu miolo, a sua essência, está completamente corrompido. Nós podemos identificar três grandes correntes heréticas que assolam a igreja contemporânea. Primeiro, vemos a teologia da prosperidade. Então, esta transforma Deus em um balcão de negócios e a fé em uma moeda de troca. Essa heresia ensina que o crente deve exigir riquezas e que o sofrimento é apenas falta de fé, esquecendo-se de que Jesus nos chamou para tomar a nossa cruz e que os maiores heróis da fé bíblica foram perseguidos e martirizados. Segundo é o evangelho antropocêntrico, que tirou Cristo do centro e colocou o homem no centro. O culto hoje, em muitos lugares, não serve para adorar ao Deus soberano, mas para inflar o ego humano, prometendo a realização de todos os desejos carnais. Deus passa a ser um servo das vontades humanas e não o Senhor a quem devemos obedecer. E o terceiro é o relativismo teológico e a graça barata. Uma terceira e terrível heresia dos nossos dias é o hipergraça combinado com o relativismo moral. É a pregação de uma graça barata que perdoa o pecado, mas não exige arrependimento, que aceita a pessoa, mas valida sua iniquidade. Ouve-se muito hoje a frase: Deus quer apenas que você seja feliz, não importa como você vive. Essa mentalidade anula o sacrifício de Cristo na cruz e despreza o mandamento bíblico da santificação. O apóstolo Judas, em sua carta, no versículo 4, já combatia isso, denunciando os homens que convertem em dissolução a graça de Deus. Diante dessa enxurrada de relativismo, onde o pecado é chamado de disfunção, onde o erro é romantizado e o inferno é silenciado para não ofender os ouvintes, a igreja precisa se levantar. Como
respondemos a isso? A resposta não está em novas estratégias de marketing ou em discussões raivosas na internet. A resposta está em voltar ao padrão clássico da palavra de Deus. Como podemos refutar e nos proteger dessas heresias? Os peritos em identificar notas falsas não gastam tempo estudando as milhares de falsificações que existem no mercado. Não, eles gastam tempo estudando a nota verdadeira. Eles tocam nela, olham contra a luz e conhecem cada detalhe da cédula autêntica. Quando uma falsificação aparece, eles a identificam imediatamente. Assim, o nosso antídoto contra a heresia é o conhecimento profundo das Escrituras. Nós precisamos ler a Bíblia de forma sistemática e contextualizada, não apenas em versículos soltos no celular. Nós precisamos de pastores comprometidos com a exposição fiel da palavra e não com sermões motivacionais. Nós precisamos imitar os crentes de Bereia, descritos em Atos 17, que receberam a palavra com toda a avidez, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Se o que você ouve em um púlpito, ou em um podcast, ou em um livro de teologia moderna, não estiver alinhado com a totalidade das Escrituras sagradas, rejeite. Tenha a coragem de ficar com a Bíblia, mesmo que isso signifique caminhar na contramão da maioria. É isso que você deve fazer. Portanto, eu concluo este ensinamento lembrando o mandamento final de Paulo a Timóteo, quando disse: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, a verdade não muda conforme a cultura ou as preferências de cada geração. O Evangelho de Cristo é eterno, imutável e inegociável. Não troque a rocha dos séculos pelas areias movediças do politicamente correto ou do misticismo financeiro. Que o Senhor levante nesta geração uma igreja madura, zelosa, que ame a verdade, que confronte o erro com mansidão e firmeza e que viva para a glória do único e verdadeiro Deus. Deus abençoe sua vida, permaneça firme na sã doutrina e Deus lhe guarde em nome de Jesus.